Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai conversar sobre as maravilhosas mulheres do elemento terra. Há um tempinho eu postei aqui no canal um vídeo sobre as mulheres do elemento fogo. Conversamos sobre tudo que há de feminino nesse elemento, conversamos sobre como as mulheres de fogo se conectam à sua energia feminina e hoje chegou a vez das mulheres da terra, né? Inclusive, quando eu postei o vídeo sobre as mulheres do fogo, me perguntaram: você vai falar das mulheres da Terra? Devagarinho a gente vai conversando, gente, sobre todos os elementos. É importante eu fazer uma pequena introdução, dizendo que o meu trabalho com a astrologia tem em grande parte um foco na energia feminina, no trabalho com mulheres, e que para as mulheres, para as minhas meninas que já fizeram um mapa feminino comigo, que foi um mapa que eu desenvolvi, um mapa astrológico que eu desenvolvi para mulheres, elas sabem do que eu estou falando quando eu menciono o poder e o impacto do elemento da natureza astrológico ligado ao nosso signo solar que é a nossa essência, portanto está conectado ao nosso feminino, okay? A parte mais natural, mais instintiva em nós como mulheres. Então, quando eu digo que você é uma mulher da Terra, basicamente o que eu estou dizendo é que você nasceu com o Sol em Touro, Virgem ou Capricórnio, e que isso significa alguma coisa para a sua vivência como mulher. Nesse mapa, nós fazemos uma profunda investigação sobre o feminino. Se você é uma mulher de um desses signos, o elemento terra ele está naquilo que corresponde mais intimamente aos seus instintos femininos. Portanto, entender esse elemento e se colocar ali de alguma forma alinhada a ele é muito importante para a sua energia feminina, a sua vivência como mulher. Importante eu dizer para vocês que as mulheres da Terra são aquelas das quais nós ainda falamos na nossa família. O que eu quero dizer com isso? Essas mulheres deixam uma marca geralmente muito duradoura na vida das pessoas com quem elas convivem, né? Nas almas que elas tocam. São mulheres com uma energia extremamente resistente, resiliente, potente. Então, são aquelas de quem a gente fala eram fortes, eram resilientes. Depois de 3, 4 gerações, ainda se fala daquela tataravó, da força que ela tinha. Essas são as mulheres da Terra. A força interior, a resistência, a determinação dessas mulheres é algo com um toque, um tempero de imortalidade. É como se elas escravassem o nome delas na pedra da história de uma família, da herança de uma família, porque isso é a terra. Esse é o elemento terra. Ele é o elemento das coisas duráveis, das coisas que são construídas, né? De onde as coisas são construídas. Portanto, elas são como pilares mesmo, literalmente no significado de pilar, para uma grande genealogia, para uma grande família, né? Para a trajetória de uma série de pessoas. São as mulheres de terra que são uma espécie de chão, de terreno onde essa família foi construída. As mulheres de terra são, sem dúvidas, as mulheres mais disponíveis ao sacrifício pela sua família, pelos seus, por aquilo que elas acreditam que pertence a elas, que é a responsabilidade delas. Quando a gente pensa na trajetória das mulheres da Terra, elas foram aquelas que se disponibilizaram muitas vezes a sofrer fisicamente, carregar peso, sabe? Carregar, ajudar o marido a construir a casa no muque, sabe? Eram mulheres que carregaram responsabilidades, às vezes, de criar irmãos, de criar os filhos do marido, né, que o marido teve com outra mulher ou dentro de um outro contexto. A terra é um elemento que nos remete ao barro, aquilo do qual se materializam as coisas, de onde a vida se torna matéria. Tanto que o signo de touro, que é o primeiro signo da Terra, é o signo do corpo, de certa maneira. É o signo dos nossos sentidos. Eu já vou
falar um pouquinho sobre isso. Então, as mulheres da terra, elas deixam essa herança, geralmente, por isso que a gente fala delas. Algumas gerações depois, você ainda fala do sacrifício que aquela bisavó, que aquela tataravó fez. Né? A avó diz para os netos, não, porque a minha avó, ela lavava a roupa na mão, para fora, ela ganhava dinheiro lavando roupa. Por quê? Porque não interessava o sacrifício físico que aquela mulher da terra fazia. Ela, geralmente, as mulheres da terra têm uma força física, têm uma constituição forte, mesmo quando são magrinhas ou quando são mais frágeis, assim, fisicamente falando, elas por dentro é um negócio assim que elas carregam qualquer peso. São mulheres que têm uma tendência muito maior, que têm uma grande tendência à fertilidade física, tá? Então, fertilidade como mulher, funcionamento de reprodução, da reprodução. Geralmente as mulheres de terra, elas são boas fertilizadoras, né? Elas engravidam com uma certa facilidade, enfim, as forças da terra trazem boas energias para a saúde das mulheres desse elemento. É claro que existem outras coisas que a gente tem que olhar no mapa. O elemento terra em si, ele traz uma fertilidade, uma certa energia mais saudável e vigorosa para uma mulher. As mulheres de terra estão comprometidas com o que é duradouro, com o que vai trazer para elas um resultado a longo prazo. Portanto, existem características do feminino da Terra que tem muito a ver com discernimento, que é a capacidade de julgar, né? E a paciência. Eu sempre falo, a mulher da Terra, ela ela vai se desenvolvendo no seu feminino, às vezes aos poucos, mas é tudo muito natural. A mulher da terra precisa se permitir ter paciência, porque as coisas boas se apresentam para ela como um fruto, como qualquer elemento vivo que você planta. Você precisa esperar que ele que ele floresça, né? O bebê não nasce em 2 dias, ele leva 9, 8, 9 meses para ele nascer. Então, a Terra é essa força dos processos que precisam ser respeitados. Por isso, geralmente, ou é muito fundamental que aquela mulher de Terra tenha paciência na vida e uma certa persistência, ou ela tem isso naturalmente. Por haver esse profundo comprometimento com o que é duradouro, com o que é perseverante, de certa forma, as mulheres da Terra, elas têm uma força de busca, elas buscam muito a segurança, elas buscam muito aquilo que é estável na vida delas, seja no trabalho, seja na vida afetiva, ok? Elas querem pertencer e elas querem algo que as pertença. São as mulheres que querem deixar as suas raízes, que querem deixar herança, né? Que geralmente querem adquirir coisas não só para que elas tirem proveito daquela materialidade que elas estão criando, mas que também as próximas gerações dessa linhagem, da linhagem delas, também possa aproveitar e ter os frutos daquilo que elas construíram. Eu tenho na minha família grandes histórias sobre mulheres da Terra. Tem 3 figuras da Terra que eu quero comentar com vocês aqui da minha vivência pessoal. A primeira delas se chamava Vó Lili. O nome dela era, na verdade, o nome dela era um nome meio difícil. E aí colocaram o apelido de Lili. Hoje em dia nós temos outra Lili na família, que é a minha sobrinha, Elisa, e que eu só chamo de Lili. Então, para vocês verem como o nome voltou, né? Essa avó Lili, na verdade, não é minha bisavó. A minha bisavó biológica faleceu do coração com 40 anos. Ela teve 12 filhos. Era uma coisa assim, 10, 11 ou 12. Eu posso estar me confundindo, porque era muita gente, né? E a avó Lili, ela era mais velha, uma capricorniana, uma mulher da terra. Ela já era uma pessoa adulta, já era casada, já tinha até filho, quando a minha bisavó teve o último, que foi o meu avô Pedro, né? Como ela faleceu, ela disse: eu vou pegar meu irmão
eu vou criar o meu irmão. O marido dela aceitou, eles criaram o meu avô como se fosse filho, e ele chamava ela de mãe, a minha mãe chamava a avó Lili de vó, tanto que eu chamo de vó. Eu não conheci vó Lili como pessoa, conheci muito pequenininha, ela faleceu quando eu era pequenininha, bem, ali com 5 anos. Mas a avó Lili é uma força de vida na nossa história, porque a gente ouve sobre ela desde sempre. A força que ela teve de escolher, olha o discernimento de escolher criar o irmão, porque o irmão era um bebezinho e ela já era uma mulher adulta, ela era casada, ela tinha essa possibilidade. A situação de vida era muito difícil. A avó Lili, ela lavava roupa por dinheiro, né? Ela, era o trabalho dela, de certa forma, ela também costurava. Então, o meu bisavô, né, marido dela, ele trabalhava, ele trazia um dinheirinho um pouquinho mais seguro, ele trabalhava na Rádio Nacional, mas ela complementava essa renda, porque era muita gente, né? Eram os filhos dela, mais o meu avô, e todo mundo sempre dizia que o meu avô era o preferido dela. Como se ela tivesse pego aquela criancinha e dito assim: ele não tem mãe, né? Então eu vou ser a mãe dele. E ela protegia muito meu avô. Ela foi uma avó maravilhosa para minha mãe. Minha mãe tem memórias incríveis dela, mas ela era muito rígida, disciplinadora. Ela era um grande pilar. Todo mundo se reunia na casa dela. Olha a força de Capricórnio, olha a força da Terra. Outra mulher da Terra que eu tenho na minha vida é a minha avó, essa mãe do meu pai, que eu já comentei com vocês, uma virginiana que passou por muitos apuros, também já faleceu. Minha avó, ela era uma mulher muito detalhista. Ela costurava crochê, ela fazia bonequinhas de crochê de sabão, que era a coisa mais linda. Fazia roupa de frio de crochê. Nós tínhamos vários casaquinhos de crochê quando a gente era criança, que a minha avó fazia. Era uma mulher que ela perdeu o marido muito cedo. Ela estava grávida do terceiro filho da minha tia quando meu avô faleceu. Então, a minha avó, ela teve que trabalhar, ela foi trabalhar em mercado, como caixa de mercado, aí acabou se tornando chefe, né, coordenadora, porque ela era uma virginiana. Olha a força olha a força novamente da persistência e também dessa capacidade da terra de saber escolher e de fazer o que tem que ser feito. Por isso essas mulheres são lembradas depois, né, pela família, de certa forma. E eu também tenho a tia Lourdes, que era uma capricorniana também. Tia Lourdes era esposa do meu tio-avô, mas para mim foi como se fosse uma avó, porque eu morava perto dela, a gente morava mais ou menos no mesmo quintal, né? Então era ela que fazia pipoca para mim, que me dava dinheiro para comprar bala na rua. Quando eu comecei a fazer miçangas, pulseiras de miçanga, cordão de miçanga ali com uns 10 anos, eu queria vender para comprar besteira, né? Bala, enfim, ela comprava. Ela me deu o meu primeiro computador. E a minha tia Lourdes, gente, ela veio do interior de Minas. Eu não lembro agora a cidade. Mas a família dela morava, ela contava essas coisas pra gente. A família dela morava numa casa de barro, sabe? E era um barraco mesmo. Ela contava que a vaca vinha e lambia a parede, né, de barro, e eles passavam a noite inteira ouvindo aquele barulho da língua da vaca na parede, sabe? Com medo de derrubar a casa. Ela tinha outros irmãos, ela veio para o Rio para tentar a vida, ela acabou se tornando uma enfermeira-chefe num hospital, ou seja, ela passou muita coisa que não, do que eu sei não tenho liberdade para falar aqui, mas eu acho que vocês podem imaginar tudo que uma mulher poderia passar ali, sozinha, vindo do interior, tentando a vida numa cidade diferente. E aí ela acabou casando com o meu avô, que é na verdade, a pessoa que faz parte da minha família sanguínea, né? Que vinha a ser irmão da minha avó Glória, e era um taurino também. Vocês veem que tem uma força de terra muito forte na minha família. E eu sou muito grata à imagem arquetípica, quase,
que eu tenho do elemento terra, baseado nessas mulheres da terra que eu conheci. E depois, sendo astróloga e fazendo mapa feminino, eu conheci muitas outras mulheres de terra que me provaram essa força que eu estou mencionando aqui, essas energias do feminino de terra muito ligadas à experiência do que é seguro, do que é pertencer, criar raízes nesse mundo aqui. O elemento terra é o elemento desse mundo aqui que nós estamos. O elemento terra é o elemento do corpo. Portanto, são mulheres que têm geralmente uma ligação muito forte com o seu corpo ou com alguma coisa envolvendo o corpo. Então, as mulheres de touro, gente, elas vêm com essa força de colocar uma semente e permitir que essa semente crie raízes. Sem raiz, nada se sustenta nessa vida. Uma árvore precisa ter raízes bem profundas para que ela exista, para que ela supere os desafios do tempo, das chuvas, das tempestades. Né? Então, touro é essa força desse primeiro contato com a própria vida, com a vida se tornando algo mais corpóreo. É um signo muito sensorial, né? É um signo muito ligado às sensações. As mulheres de touro, elas têm uma ligação muito central com é, o corpo delas. Então, tudo que é sentido tende a ter um poder muito grande na vida e nas experiências da taurina, seja o aroma, o cheiro, né, o toque de uma roupa, a sensação de um objeto em contato com o seu corpo, ou de uma pessoa em contato com o seu corpo, comida, né, o paladar, tudo isso é muito, muito forte. Uma experiência, como eu falei, é o signo da terra mais ligado ao corpo. Portanto, as sensações físicas, ainda ligado a essa energia da semente e das raízes, a mulher de touro precisa sentir que ela pertence e que há algo que pertence a ela. Ela não nasceu para viver solta por aí. Ela quer ter raiz, né, ancoragem. Depois que a gente planta, vem a fase de você observar e cuidar, de fato, para que aquilo ali cresça da melhor forma possível, floresça, né, atinja o seu potencial. Então aí entra Virgem. Mulheres de Virgem são as vigias da colheita, ou seja, elas são as vigias da vida. Não é à toa que são mulheres observadoras, analíticas, mais reflexivas às vezes do que ativas, porque inerentemente, instintivamente, uma virginiana sabe que ela vive melhor quando ela se permite primeiro ponderar as coisas, primeiro observar os detalhes para poder entender o que está acontecendo, né? E se você pensar, é isso que se faz quando você observa a sua plantação e vê do que a sua plantação está precisando. Você precisa ter atenção, foco, uma certa energia de controle até certo ponto. E daí a gente vê o que é uma mulher de virgem. Né? Por isso também a virginiana tem uma ligação muito forte com a saúde. Porque quem são os guardiões do nosso corpo? São os profissionais da saúde, né? Seja saúde mental, saúde psicológica, saúde física, espiritual, né? Tudo isso é ligado a essa capacidade de observar o que está faltando e o que está em excesso. Essa força de discernir como que eu posso cuidar melhor, o que eu posso dar para você nesse momento que vai te ajudar a se sentir melhor. Isso é extremamente virginiano. E por fim, nós temos a força do signo de Capricórnio, que é o feminino da colheita. Né? Então, aquela plantação, aquele fruto, está no ponto, está maduro, está na hora de colher. Né? É ali que eu vou aproveitar o máximo dele. É saber a hora de colher, é saber como colher. Isso é Capricórnio, isso é a energia feminina de Capricórnio. Por isso as capricornianas são mulheres materializadoras na sua natureza. Né? E elas têm uma certa energia de autoridade. Às vezes a capricorniana ela entra num escritório e tem gente que está lá há 10 anos, mas ela entra
há um mês, entrou um mês atrás, ela já está mandando em todo mundo. Ou ela já está, todo mundo está vindo a ela para resolver alguma coisa. Né? A capricorniana é a senhora da colheita. Ser a senhora é uma força de autoridade, ela é o último signo. Os últimos signos, gente, de uma tríade. A gente começa com touro e termina com capricórnio. O último signo tem sempre uma energia de maturidade, tá? Então, as mulheres de Capricórnio, mesmo a menininha de 10 anos de Capricórnio, ela já tem uma força de senhora. É uma força de uma grande dama, digamos assim. Tanto que eu sempre destaco a sofisticação e a sobriedade da capricorniana. Tante, assim como eu fiz no vídeo sobre as mulheres de fogo, que eu destaque para vocês o que atrapalha a energia feminina das mulheres de terra. Todos os elementos têm os seus contrapontos no que tange o feminino. E para a terra tem a ver com a autocrítica. As mulheres de terra tendem a ser muito críticas com elas mesmas. E essa autocrítica leva a baixa autoestima. Né? Então é muito comum, às vezes, uma mulher que está no déficit do seu feminino e ela é da terra, ela estar com um probleminha de baixa autoestima. Porque ela está se observando por tudo que ela não tem. Ter é importante para a terra, né? Lembra? Pertencer, ter, se ela não tem, eu não tenho a família, eu não tenho dinheiro, eu não tenho aquilo que eu desejo, ela pode entrar muito facilmente em um autoquestionamento, porque eu não valho nada, porque eu não tenho valor, porque eu não mereço, e isso levar a uma baixa autoestima. E o outro ponto que atrapalha o desenvolvimento feminino em terra, no elemento terra, é o próprio temperamento melancólico da terra. Terra é melancólico. Quer dizer o quê? Ficar presa no passado. E o que significa ficar preso no passado, gente? Ressentimento. As mulheres da Terra podem cair na armadilha de ressentir muitas coisas. E é o ressentimento que vai levar ao enrijecimento. Entendem? Então, a incapacidade de esquecer algo que te foi feito, né, ou que você perdeu. Para a mulher de terra, é importante aprender a deixar ir, porque as coisas tendem a acontecer com a mulher da terra e ela agarrar, e ela segurar. E aí ela está lá com 30, 40, 50 anos, 60 anos, carregando o peso de uma catedral em cima dela, de pedra. Né? Então é importante trabalhar esse ponto da leveza. Isso daí já tem muito a ver com o mapa feminino. Também não vou, não posso também falar tudo, né? Eu preciso ser muito comedida com o quanto coloco aqui, porque o vídeo não pode ficar gigante, né? E é um trabalho particular, é um trabalho exclusivo. Eu preciso olhar um mapa, né? Não é só o seu sol. Eu vou falar sobre outras coisas também, mas é importante cuidado com o enrijecimento. O que é enrijecer? É petrificar, é ficar estatelada ali, estagnada um determinado pensamento, numa determinada crença que te atrapalha, enfim, ou em algum ressentimento. Isso é importante ter cuidado aí quando você é uma mulher da Terra. Como eu também fiz no vídeo das mulheres de fogo, eu destaquei aqui algumas figuras famosas aí do elemento Terra que eu gosto muito, que são muito especiais para mim. Primeiro eu destaco a Audrey Hepburn, que eu acho lindíssima, né? É uma das atrizes que eu acho que mais vibram essa energia da elegância, do charme. E Audrey era uma taurina. Tem Agatha Christie, escritora, escritora de obras de crime e de suspense. Para quem conhece a trajetória de vida, eu já li a autobiografia da Agatha, sabe que a Agatha virginiana adorava pesquisar sobre venenos. Ela era muito pesquisadora, muito detalhista. As histórias dela são definidas por detalhes. Extremamente virginiana, inclusive virgem, é o signo que eu mais associo à escrita, tá? Então, mulheres de virgem aí é um caminho para vocês profissional, mas faz muito sentido para mim que a Agatha fosse uma virginiana, até pela maneira como ela escreve. E
Se vejam bem, ela criou um personagem chamado Poirot, que ele é um virginiano nato. Ela colocou toda a força virginiana dela, inclusive, no personagem. E para finalizar, nós temos também Dolly Parton, que eu adoro. Para quem não sabe, eu adoro música country americana. E eu acho a Dolly Parton uma coisa mais incrível, uma mulher super persistente, com uma história de vida assombrosa, que fala tudo sobre Capricórnio, sobre essa vontade que é a coisa mais forte em Capricórnio. O verbo de Capricórnio é eu alcanço. Então tem essa vontade, força de vontade, né? Pois ela é um grande exemplo disso. E ela usou essa força de vontade também para ser sempre muito verdadeira no estilo dela, enfim. E uma outra figura maravilhosa é a própria Susan Sontag. E a Susan Sontag, que é uma escritora, crítica literária, crítica social, já faleceu. A Susan Sontag, ou Sontag, ela era uma capricorniana e ela inclusive escreveu um livro que se chama Sob o signo de Saturno, né? Que Capricórnio é regido pelo planeta Saturno. É isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo que eu tinha prometido. Agora fiquem aí à espera do vídeo sobre as mulheres do elemento ar. Teremos aí no próximo mês ou daqui a uns 2 meses. Novamente vamos conversar sobre mulheres e seus elementos a partir do elemento ar, ok? Se você tem interesse em fazer o seu mapa astral, se você tem interesse em conhecer o seu mapa feminino, entre em contato comigo pelo meu e-mail marinamouratarot, com T no final, @gmail.com. Gente, às vezes vocês mandam mensagens para mim no Instagram, aqui no YouTube, e nem sempre eu consigo responder ou eu vejo essas mensagens. Portanto, a forma mais direta de entrar em contato comigo, onde eu vou poder passar para você como que funciona esse mapa, qual o valor e tudo mais, é pelo e-mail, tá bom? Um beijo, espero que vocês estejam bem, fiquem com Deus e a gente se vê no próximo vídeo.